colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos direciona. E Deus, uma das formas mais eficazes e claras dele nos direcionar é através da palavra. Mas é claro que existem outras formas que Deus fala conosco. E isso vai muito de cada pessoa e também da intimidade que a gente tem com Ele. Mas a própria palavra do Senhor já é a boca dele falando conosco. E nesse texto, nós deparamos com uma situação que nós tiramos grandes lições. Primeiro, Elias estava fugindo de uma perseguição. Ele estava sendo perseguido pelo rei e Deus colocou ele: vai para outro lugar, vai para uma cidade onde você não corre riscos. Mas o Senhor fala com ele algo inusitado. Ele fala: eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E é tão profundo esse texto, então, ele é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, e ele traz grandes contradições para os parâmetros humanos, né? Para a nossa visão humanista. Mas Deus, ele sempre quer nos levar a este lugar de fé, de confiança e de dependência nele. E então a gente vê aqui que o Senhor manda um profeta, um homem, ir para um determinado lugar ser sustentado por uma viúva. Só aí já é muito estranho, né? Só que quando Elias chega naquele lugar, que eu tenho, para que eu e meu filho comamos e morramos. Essa era a situação daquela mulher. Mas Deus tinha marcado e já tinha determinado tudo. Só que Deus, ele sempre nos coloca numa situação de sondar os nossos corações, a nossa intenção, a nossa obediência, tudo em nós. Às vezes Deus, ele conhece, mas ele quer mostrar para nós mesmos, porque muitas vezes a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente está tendo comportamentos e achando que é de fé, mas não é. E aí, como diz o texto, aquela mulher e ele fala: não temas, vá, faça primeiro para mim. Não parece egoísmo? Faça primeiro para mim. O que sobrar, você faz para o seu filho e para você. Mas primeiro faça para mim. E aquela mulher, sem questionar, sem colocar objeções, a Bíblia fala que ela foi e fez exatamente conforme o profeta disse. E porque ela creu, e porque ela obedeceu, não faltou alimento na casa dela. E como o Senhor havia dito, uma viúva estava sustentando um profeta. Aí você pode imaginar o que tem a ver isso, porque eu estou aqui para ministrar os dízimos e as ofertas. E aqui nós tiramos muitas lições, porque quantas vezes notas falam, né? Então você vai abrir a carteira
nós entregamos para Ele o que sobra. Ah, Deus, isso aqui, ó, não vai me fazer falta. Eu tenho esse... Em todas as áreas. É nesse momento que nós precisamos crer nesta palavra que é poderosa e um Deus que é capaz. Então eu te convido nesta noite, com fé, com entendimento, com alegria, porque a palavra de Deus diz que tudo que façamos devemos fazer com alegria, e o apóstolo Paulo diz que até ofertar tem que ser com alegria. Não, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa de nada, é nós que precisamos dele, é nós que dependemos dele, mas mesmo ele não precisando, ele nos amou, ele nos chamou e ele nos convocou para fazermos uma grande obra. E a obra do Senhor, ela precisa ser mantida, ela precisa de dinheiro. Nessa terra a gente precisa dos recursos. Então, assim como essa viúva, ela teve fé, obediência, ela obedeceu. Deus, aqui no início o texto fala que Deus já tinha falado a ela, né? O texto é bem claro. Eu não sei o que exatamente Deus falou com ela, mas Deus falou. E Deus, ela já estava numa situação tão difícil, tão desesperadora. E Deus ainda mandou mais um para que ela sustentasse. Ela podia falar: não, Deus, o Senhor está de brincadeira. Eu não estou tendo comida nem para mim, como é que eu vou sustentar um homem? Mas não. Ela entendeu o processo, ela obedeceu, ela creu e ela fez tudo conforme o que ela tinha ouvido de Deus e conforme o profeta tinha feito. Ela pegou o seu punhado de farinha e ela preparou o pão para o profeta e preparou para o filho dela, mas como ela disse que ia morrer, não, ela continuou a viver e ela continuou a sustentar aquele profeta. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que vem em momentos de desafiadores, difíceis. Deus nos permite viver situações assim para exercitar a nossa fé e para nós provarmos para nós, para as circunstâncias, para o diabo, para todo gigante que se levanta, que quem faz é Ele, não somos nós. É nesse momento que nós devemos confiar nele. Não é fácil, mas é quando nós colocamos em prática essa palavra, é que nós vamos experimentar o milagre. Amém? Você está entendendo essa palavra? Então eu te convido nesta noite para que você, com fé e alegria, venha ofertar na casa do Senhor. E não é pela quantidade, não é pelo tanto que você tem sobrando, não. É pelo tanto que você, com alegria, quer dispor, mesmo que pareça não estar sobrando na sua vida. É por fé. Amém?
de Deus, a bênção dele, e agradecer pelas ofertas, que o Senhor continue abençoando. Pai, nós apresentamos diante de Ti, nesta noite, esta igreja, estas famílias, este povo, Pai, que com um amor tão grande tem abençoado esta casa, este lugar, a Tua obra. Eu sei, Pai, que muitas vidas, de formas tão diferentes, Pai, podem ser alcançadas através das ofertas, através, Pai, dos dízimos, daquilo que nós, com amor, colocamos aqui diante deste altar. Nós pedimos a bênção sobre cada família, Pai. Nós pedimos a bênção, Senhor, sobre essas ofertas, que esse dinheiro possa ser bem empregado. Que se esse dinheiro, Pai, ainda que uma pequena parte dele, porque muitas vezes nós não temos, Pai, a percepção do que é feito total com esse dinheiro, mas sabemos que é uma igreja missionária que investe em missões. Se uma parte desse dinheiro, Pai, ele alcança vidas em outros lugares, em outros países, ou até mesmo aqui no Brasil, que nós possamos ser essa igreja que missionária, Pai, que ofertamos e contribuímos de todas as formas, Pai, para que o Teu Evangelho seja propagado, para que vidas sejam impactadas, para que vidas, Pai, recebam, Pai, esta palavra que é transformadora. Em nome de Jesus, eu abençoo esta igreja, que com amor e alegria, Pai, tem sustentado e mantido esta obra. Nós Te louvamos e agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado. Abençoa, Pai, de forma sobrenatural. E em nome de Jesus, nós agradecemos hoje e sempre. Amém.